Boa noite. Oi, oi, oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Como estão vocês? Vocês não vão me deixar falando Boa sozinho. noite. Boa noite, irmã. Tudo bem, pastor? Tudo bem aí? Graças a Deus. Maravilha, maravilha. Que bom que vocês entraram. Tô vendo aí a Rafa, a Marisa, a Irene, a Cláudia, Ingrid eu não tô vendo, mas tem... Ah, tá, agora eu tô vendo. Ah, não, tô vendo a Cris ali. A Vani, não estou vendo, mas está por ali, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah, tem bastante. Tem a Eunice. Maravilha, que bom que vocês entraram. Esse é o nosso primeiro culto, né, de quarta-feira, ainda mais via Zoom. Eu tô meio enferrujado com o Zoom aqui, hein? Não sei vocês. Eu uso todo dia. Todo dia. É Mas, que eu participo da sala 57, então a gente tem todo dia. ah, Menos sábado e terça. legal, legal. E o áudio tá bom, hein? Estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Então tá bom. Eu creio que mais pessoas vão chegando. Estava em 7, agora está em 9. Quem vai chegando aí, seja bem-vindo ao nosso culto de oração hoje, quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Deixa eu só ver aqui, tentar ver quem está chegando. Legal, legal. Bom, meus irmãos, vocês têm uma rotina no culto, né? Pelo menos Cruz Machado aí tem uma rotina nos cultos de quarta-feira. Me fala um pouquinho qual que era a rotina de vocês no culto de quarta, só para a gente entender um pouquinho. Bom, pastor, a gente, como era o meu que era o link era meu do Zoom, né? Só tinha 40 minutos. E daí a gente geralmente fazia um pedido e fazia a oração e o pastor já entrava para trazer uma mensagem para dar tempo, né? Agora tem esse. Foi bem lembrado, eu não pensei nisso, né? Aqui a gente pode ficar o tempo que quiser, mas quando eu não estiver, vai ter que ser 40 minutos, né? Exatamente. Então tá certo. Então tá certo. Vamos fazer assim, então. O que acha de a gente começar cantando? Vamos cantar? A gente faz uma oração. Eu separei um hino aqui que tem a ver com a mensagem. Queria cantar com vocês, pode ser? Pode, ótimo. Hino conhecido aqui, ó, que diz a Bíblia. Eu vou acompanhar, não vou cantar para não sair muito. Vocês podem ficar à vontade, mas eu vou ter que deixar o meu áudio aberto. Só que, ó, falei que estou destreinado. Eu tenho que primeiro compartilhar a tela. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui então. Agora sim. Só me diz aí se está certinho. Apareceu alguma coisa? Apareceu. Beleza, vamos lá. Para o fiel e só cristão, ensinamentos, homens são falhos, existe Deus, livre então, Que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre saber seus mandamentos, parabéns todos, breve Jesus, iremos ver. poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar, outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de revogar.
que diz a Bíblia, poucos dirão, que diz a Bíblia, cumpre Seus seus mandamentos, mandamentos, guardem-nos guardemos todos. todos. Breve Breve Jesus, iremos ver. ao vir o Ao ver o Mestre, há Mestre, de há de saudar-vos, vós saudar-vos, que vós que pisais a pisais santa a sua lei, lei, há de lhe há de lhe achar-vos achar-vos justificados, justificados, ao ao meditar meditar e responder. responder. Que Que diz diz a a Bíblia, Bíblia, poucos dirão, que diz a que diz a Bíblia, cumpre Bíblia, cumpre saber. saber. Seus Teus mandamentos, mandamentos, guardem-nos guardemos todos. todos. Breve Breve Jesus, Jesus, iremos iremos ver. ver. Amém. Amém? Maravilha. Eu vou fazer assim, pedir para a Cláudia fazer uma oração para nós, por gentileza, Cláudia. Uhum. Oremos. Querido e amado Deus, nosso bom Pai, que habita no céu, santificado seja o teu nome. Ó Pai eterno, queremos agradecer a Ti, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Queremos agradecer pelo Seu Filho amado, Jesus Cristo, que deu o seu sangue por nós, pecadores. Amém. Agradeço, Senhor, por tudo. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Quero pedir ao Senhor que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, que nós possamos ser transformados, possamos ouvir a Tua voz e responder o Teu chamado. Abençoe, Senhor, a cada família aqui representada, que cada família possa crescer cada dia, no Teu Santo Espírito. Abençoe o pastor, que o pastor vai vir trazer a sua mensagem, é que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje é culto de oração, né? Vamos abrir a oportunidade para quem quiser fazer um pedido, ou um agradecimento, ou mesmo contar um testemunho. A gente pode usar esse momento para isso, né? Quem gostaria de começar? Eu, pastor. Ô, Cris, olá. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então, meu pedido de oração é por todas as famílias da nossa igreja e de todas as igrejas que estão participando, pela minha família, e também pedir oração para a família do vice-prefeito aqui de Paula Freitas, que hoje faleceu aos 47 anos de idade de infarto fulminante. Que Deus console o coração deles, porque foi uma coisa muito repentina e que abalou muitas pessoas, porque ele era uma pessoa muito boa. Amém, amém. Eu já imaginava esse pedido. Se ninguém falasse, eu ia mencionar também. Deus possa confortar os familiares, né? Eu não sabia a causa, então pegou todo mundo de surpresa. Foi um infarto fulminante, né? Eu ia perguntar se era doença, se ele estava doente, então que pena, né? Muito novo, muito jovem. Sim. Parece que ele ajudava bastante a igreja também, né? Ajudava, ele ajudava. E parabéns pela iniciativa. Acho que foi a irmã Vani, né? A irmã Cleide e a irmã Vani. Maravilha. Parabéns aí pela iniciativa. Deus seja louvado. E quem sabe uma sementinha foi plantada ali também, né? Sim. Tá certo. Mais alguém? Eu também quero agradecer pelo dia de hoje, né, pela vida, pela saúde, e também quero pedir oração pela irmã Salete, né, que está internada em Curitiba. Temos que orar por ela. Eu acho que Deus deve ter um plano muito grande na vida dela. Então, temos que orar por ela, nossa irmã de igreja, né? E também aquele povo lá na Turquia, lá na Síria, né? Que nós também temos uns irmãos nossos lá, né? Então, orar por eles. Que é muito triste, né? Ver aquelas crianças, tirando aquelas crianças daqueles escombros, né? É muito triste. Hoje até chorei de ver uma criança lá. Então, que Deus tenha misericórdia, né? Nós sabemos que estamos caminhando para o final dos tempos, né? Mas que Deus tenha misericórdia, né, desse povo, né? Tenha misericórdia de nós, né? Porque nós também somos pecadores, também somos falhos, né? Sim. Muitas vezes também fazemos coisas que não devemos, mas sabemos que nós estamos a uma oração de Deus, né? É só nós orar que Ele está do nosso lado, né? Amém.
Amém, irmã. Bem Eu lembrado. também posso falar? Claro, Estão me irmã. ouvindo? Isso, pode falar. Eu estava meio perdida aqui, agora que eu me encontrei. Viu? Eu quero agradecer a Deus porque eu entrei no Zoom, porque eu não sabia, e eu orei muito para me conseguir, sabe? E eu quero orar também pela família do nosso vice-prefeito, que faleceu, né? E quero orar pela irmã Salete. Quero agradecer a Deus por nós estar ao Zoom aí. Amém. Maravilha, né? Ainda bem que a gente tem essa ferramenta para nos aproximar aí. Mas a Rafa não ensinou a senhora, irmã? O que é isso? Ela me ensinou, pastor, eu que sou ruim de aprender mesmo. Estava querendo arrumar uma encrenca para ela ali, mas a senhora defendeu a filha? Não, ela estava me ajudando agora, coitada, lá de lá, e agora deu certo. Que bom, Deus, irmã. glória a Deus. Vamos espalhar isso aí, vamos espalhar o Zoom para a turma aí, para a gente poder ter pelo menos mais um encontro semanal, né? A gente tem que estreitar a relação, o laço, e também não só com a gente, mas com Deus, né? Isso. Legal. Quem mais vai Amém. falar? Pode falar, fica à vontade. Estão muito tímidas. Eu quero agradecer essa semana pelas aulas que eu estou conseguindo, por Deus estar abençoando tudo está dando certo. Quero pedir novamente, né? Já foi feito os pedidos, mas pela família do vice-prefeito, pela irmã Salete, né? Que Deus possa estar cuidando dela, dos filhos, né? E por essas tragédias que vem acontecendo, né? Tipo esse terremoto aí, às vezes acho que não passa na nossa mente certinho como essas pessoas estão sofrendo, né? Então é tanta coisa acontecendo que a gente precisa se comover com isso, né? Se a gente não se comover, é porque tem alguma coisa errada. Então que Deus possa estar consolando o coração dessas pessoas que perdem parentes, e não só nos terremotos, mas em todas as coisas que estão acontecendo, né? Às vezes até perto de nós. Então, pedir que Deus esteja com cada uma dessas pessoas e agradecer pelas bênçãos da semana. Amém. 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 Mais alguém? Eu estou vendo, pelo menos a Cláudia, eu sei que é de Cruz Machado. Isso. Aqui está Forte, Paula Freitas. Mas eu queria saber se tem alguém aí de... Ai, minha memória foi. Me ajuda aí, por favor. Porto Vitória. Porto Vitória, perdão. A gente vai gravando, irmãos, aos poucos o nome de todos. Porto Vitória tá aí? Acho que a irmã Maria fez assim com a cabeça. A senhora, né, irmã? Ah, então tá bom. Eu não tô lhe ouvindo porque o áudio tá fechado, irmã. Seu áudio tá fechado, mas pelo... Opa, pode falar. Cruz Machado. Cruz Machado. Cruz Machado. Sim. Seja bem-vinda, irmã. Que bom te conhecer. Logo, logo a gente se conhece pessoalmente. Que bom, melhor, né? Se Deus quiser. Tem alguém de Porto Vitória? Quer sim, né, irmã? Cadê? Só Cruz Machado e Paula Freitas? Pastor, eu queria fazer um pedido, se ainda é possível. Claro, irmã, pode pedir. Nós fomos visitar um rapaz lá hoje, que a Claudinha tinha pedido, e quero pedir que a igreja ore por ele. Ele está necessitado muito de orações, né? E a gente conversou bastante com ele hoje, orou por ele, convidamos ele para a igreja para sábado, né? Ele disse que parece que ele tem uma perseguição, que tudo que ele vai fazer se estraga, sabe? Acidente teve, e Deus já livrou muitas vezes ele da morte, e daí ele disse que agora tentou se matar, né? O carro veio ontem de União, daí a prima dele deu uma Bíblia, e a Bíblia caiu no colo, diz que quando a Bíblia caiu no colo, assim, ele se acalmou, né? E daí levou 3 horas para chegar para casa, se acalmou, disse que parece que, quando a Bíblia caiu no colo dele, disse que parece que tudo assim
passou, sabe? Como? Aquela angústia, ele disse que parece que alguém deu um tiro na cabeça dele, né? Ele disse que daí ele só pensou em se matar. Daí, depois disse que quando a Bíblia caiu no colo dele, daí ele começou a sentir a paz. A senhora Daí temos que lembra o orar nome dele, muito irmã? por ele. Gilney. Gilney? Gilney. É. Gilney. Lembrar de orar pelo Gilney, então. Tá certo. Que bom, Maria, que você foi lá visitar eles, Maria. Eles? Fomos. Que bom, Maria, que Deus abençoou, deu certo. Mas, nossa, por isso que eu falei para ele, olha, Deus está trabalhando por você, porque, olha, você ligou para nós estávamos na vila, e a gente pôde ir ver ele, né? E conversar com ele, orar por ele, ler uma palavra de Deus, e ele ficou bem animadão, né? E ele estava fora de casa, estava trabalhando, achei alguma coisa, mas deixou tudo e veio lá receber nós, esperar nós na rua para achar a casa dele. E contou a história dele. O homem, tudo deu de errado na vida dele. Carros moídos, caminhões bateram nele, está tudo cheio de cirurgia, de acidente, e aí os carros dele, que ele trabalha com firma, tudo moído. Carros novos, tudo moído, de caminhão que vem por cima dele, e coisas assim, né? Eu falei para ele porque Deus quer você para ele e o inimigo não está querendo te destruir, mas já passou. Falei, já chegou, já perdeu, né? Sim. Vamos ajudar ele se nós puder, né? Sim. Oferecemos tudo, oferecemos para ele ir para a igreja, que vai sábado na igreja, daí vamos ver quando ele vai querer o estudo bíblico. Ele O Antônio e Maria, eu estava falando para o Isidoro, Deus encarregou vocês com essa mensagem, ele para vocês. Vocês vão cuidar deles, vocês vão ser os padrinhos deles. Venha, meu amor, bateu na lei. É um acidente com o Miguel. Amém. Maravilha, irmãos. Lembrar de orar por cada um deles, né? Por cada um desses pedidos, inclusive esse rapaz aí. Ok, mais alguém gostaria de falar? Eu, pastor, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, de estar retornando também os cultos Zoom, né, porque o ano passado a gente teve o ano inteiro, né, daí esse ano eu já estava até meio desanimada, né, que eu falei, nossa, mas Deus reaviveu de novo. Amém. E quero pedir pelo pessoal que a gente está fazendo estudo bíblico no sábado, né? Para que Deus possa abençoar ricamente e que o Espírito Santo possa ser derramado, eles possam entender a mensagem e se decidir, né? Servir a Cristo e que nós possamos ser úteis para Deus, porque, que nem a gente fala, quantas pessoas que estão indo para a sepultura sem conhecer a verdade, né? Que nós possamos ser um instrumento na mão do Senhor. E quero pedir pela minha família também, meus filhos que voltem a Cristo enquanto é tempo, né? E pedir pelos meus netos que Deus proteja, livre do perigo desse mundo. E pela igreja de Deus, né? Que possa crescer e ser derramado o Espírito Santo. E esse é meu pedido, meu agradecimento. Amém. Amém. Mais alguém? Olha, agora o cálice para sempre. Para sempre não, por esse culto só. Então, podemos orar então? Podemos. Estou dando mais uma oportunidade, às vezes alguém... Vou olhar aqui se alguém não está, de repente, tentando falar e está com o microfone fechado, mas eu acho que não, né? Maravilha. A maioria aqui eu acho que eu já conheci, pelo menos já conversei, né? Por mensagem. Os demais a gente vai conhecendo, né? Se Deus quiser, vão ter bastante tempo para se conhecer também. Vamos orar, então? Para mais pessoas participar, eu fico com a oração final, depois do estudo. Se alguém quiser orar para nós agora, temos um voluntário para orar pelos pedidos?
Ouvi a... Pode ser? Pode ser, irmão. Pode ser. Vamos orar, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nesse momento aqui reunidos mais uma vez, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor tem nos dado de nós estarmos louvando e bendizendo o teu santo nome. Queremos pedir uma bênção muito especial a esse nosso culto nesse momento, Senhor, e também vamos pedir uma bênção muito especial a todos esses pedidos que foram feitos e seus agradecimentos. Queremos colocar em suas mãos, Senhor, todos os pedidos, colocar em suas mãos os pedidos que estão no nosso coração também, Pai, que não foi falado. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece nossa vida, então está tudo em suas mãos. Queremos pedir também que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados, porque somos pecadores, somos fracos, e carecemos da sua ajuda, Senhor, e carecemos da sua graça, Pai. Fica conosco nesse culto, o Senhor nos dê inteligência e sabedoria, é isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu fui dando a oportunidade aqui e esqueci de fazer um pedido que eu gostaria de fazer. Além dos que já foram feitos, né, sobre o luto do vice-prefeito e também da irmã Salete, eu queria fazer um pedido de algo que está me preocupando bastante. Ontem eu tive uma consulta com o médico que me operou e eu saí de lá meio que em choque. Na verdade, eu estou em choque até agora, porque ele falou que a situação do meu joelho não é uma situação agradável, né? Ele falou que se eu não ganhar os movimentos, eu corro um sério risco de ficar assim para sempre. Então, eu saí de lá desanimado, triste, chocado, porque uma que já faz mais de uma semana que eu não faço fisioterapia, porque muita correria, ele me deu uma dura, ele falou, isso aí é prioridade para você, as outras coisas você resolve. Imagina você ficar com a perna assim o resto da sua vida. Vai dar problema de quadril, vai dar problema de um monte de coisa. E eu saí de lá chocado. Hoje mesmo, até no mar, eu entrei na água para tentar movimentar a perna e fiz fisioterapia em casa, não consegui ir no fisioterapeuta. Fui, mas estava fechado. E eu estou movimentando, né? Porque eu estou com medo de perder os movimentos. Mas então peço oração. Vou ter que me mexer bastante, fazer um esforço aí maior do que eu estava fazendo para poder ganhar mobilidade. Na verdade, extensão e eu tenho que esticar o joelho e dobrar, né? Então... Flexão e extensão. Oi? Flexão e extensão. Flexão e extensão. Aí, ó, ainda bem que a gente tem uma profissional aí. E daí eu consegui chegar em 90 graus hoje com o joelho. Não estou conseguindo esticar perfeitamente, mas estou me esforçando aí. Então, peço oração com relação a isso. Vai dar certo. Oi? Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai sim. É um pouco difícil mesmo, também já fiz cirurgia, mas vai dar certo sim. Em nome de Jesus. É bem complicadinha essa cirurgia. Ele queria operar de novo, eu fiquei apavorado. Ele queria até fazer uma cirurgia chamada quadrícepsplastia, que é fazer um rasgo desse tamanho na coxa para soltar a musculatura. Eu falei, meu Deus. Ele falou que é pior do que a primeira cirurgia que eu fiz. Eu fiz 2 cirurgias, irmãos, recentemente. A primeira não ganhei mobilidade, tive que fazer outra e eu estou me recuperando das 2, né? Então, vocês vão me ver mancando aí. Espero não ficar mancando por muito tempo. Bom, vamos então à mensagem. Eu preparei uma mensagem aqui para vocês, mas antes eu falei que eu tinha uma proposta. Que proposta é essa? Até durante a transmissão que eu estava pensando em, de repente, a gente fazer até um culto, para a gente ter um melhor aproveitamento, um culto, de repente, na terça-feira à noite, porque eu queria iniciar uma série, estava pensando em iniciar essa série aqui com vocês. Eu comecei a série aqui, só fiz a primeira semana e fui transferido. Até várias pessoas me pediram essas mensagens, porque ia ser uma série bem interessante, só que é uma série de 9 episódios sobre o espírito de profecia, né? O dom profético no púlpito, ou o dom profético através dos tempos. A gente começa desde a Bíblia ali falando do dom profético, como que Deus se comunica, como que Deus se utiliza para que a mensagem chegue até nós, né? E isso é através do profeta. Então a gente faz desde o início, desde o Beabá ali, chegando até os nossos dias, né? Até em Ellen White. E isso é para fortalecer a nossa
esse pilar que nós temos e também esse privilégio que nós temos de ter o dom profético manifestado na Igreja Adventista. Alguns, eu confesso que não entendo, mas alguns não creem. É uma lástima, eu lamento, porque, como diz o pastor Alberto Tim, o ônus está com quem não aproveita, né, desse benefício, porque são conselhos, é inspirado, vem de Deus, e não está aí para substituir a Bíblia, e nem acrescentar, nem tirar nada da Bíblia, apenas para confirmar a palavra de Deus. Então, a ideia, quando eu iniciei esse projeto aqui em Guaratuba, era para fortalecer o dom profético, mas quero continuar esse projeto aí com vocês, do Distrito de São Cristóvão, né? Quero só ver se vocês se animam, da gente começar. Como é um encontro por quarta, eu acho ia ficar meio ruim, porque ia ter um episódio por mês, então a gente vai até novembro, se começasse semana que vem. Até novembro nós iríamos. Então, de repente, a gente vai estudar a ideia de fazer uma vez por semana, quem sabe, ou uma vez a cada 15 dias, fica melhor também, às terça-feiras, e daí a gente vai amadurecendo a ideia, mas pelo que eu vi aí manifestado, o pessoal apoiou, gostou, né? Faz aí um joinha ou um negativo aí se você acha a ideia legal. Vamos lá. Assim eu vejo que vocês estão conectados aqui, ó. Beleza? Então, tá certo. A gente vai conversar então sobre isso aí. Posso dar uma opinião? Claro, irmã. Por que o senhor não faz toda quarta-feira, em vez do culto, fazer esse estudo? É que toda quarta-feira eu estou pregando nas outras igrejas. Uma quarta sim, uma não, uma quarta sim, uma não. É que assim, ó, a minha ideia, a gente está amadurecendo essa ideia também, eu já lancei a proposta para os três grupos, as 3 igrejas que são grupos, de fazer assim, ó, pega 4 quarta-feira. Paula Freitas, Cruz Machado e Porto Vitória. A última quarta-feira do mês eu fico com vocês no Zoom. Aí cada uma dessas 3 quarta-feiras, são 3 grupos, cada grupo fica responsável por conseguir um pregador para a quarta-feira da semana, via Zoom, entendeu? Vamos supor, Paula Freitas fica com a primeira semana, Porto Vitória com a segunda, Cruz Machado com a terceira, e a quarta é minha, então vou estar com vocês. Porque daí dá certinho, a conta fecha perfeitamente, sobra 3 quarta-feiras para eu pregar nas outras 3 igrejas. São 6, a conta fecha legal. Então, a ideia era fazer algo a mais, ou na terça, ou na quinta, para a gente poder aproveitar mais esse estudo. Mas daí, vocês têm que me ajudar também divulgando, chamando as pessoas, porque, claro, se tiver 2, 3, 5, 10, 11, que nem tem agora, a gente vai fazer o estudo também. Mas a ideia é reunir o maior número possível de pessoas, né, para então um alcance melhor. Beleza? Vamos lá, então? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Só me dá um ok aí se vai aparecer aí para vocês. Apareceu? Apareceu. O slide? Então, beleza. Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia, né? A palavra de Deus. É que nem estudo bíblico. Estudo bíblico a gente começa sempre pela base, pela palavra de Deus. A Bíblia, luz e vida para os nossos dias. Quero iniciar aqui com o texto da Bíblia, conhecido, né? Salmo 119, versículo 105. As crianças até sabem decorar esse texto, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso, tem até música, né? Que fala sobre esse verso bíblico. Os meus caminhos. Aqui eu quero iniciar com uma ilustração para vocês de um jovem que andava meio desencaminhado da vida, fugiu de casa, ficou muito tempo longe, sem notícias, os familiares preocupados, não sabia se estava vivo, se estava morto, né? E esse jovem simplesmente fugiu, né? Saiu de casa, estava meio aborrecido com a família e fugiu. Só que um belo dia ele descobriu que o pai dele havia falecido. Era uma família bem rica, né? O pai havia falecido e ele resolveu voltar para casa não, ir, né? Fazer uma visita para a família ou se aproximar de repente, já que a
às vezes é a morte, né, que acaba aproximando as pessoas, não deveria, a gente tem que valorizar em vida, mas infelizmente acontece também. Esse jovem retornou para casa, foi bem recebido pela mãe, e chegou o dia ali da cerimônia, antes da cerimônia fúnebre, o advogado da família resolveu ler o testamento, né, que o falecido, o pai daquele rapaz, havia deixado. Só que na leitura do testamento, que o próprio senhor havia redigido, havia escrito, começava assim, contando dos desvaneios, né, dos problemas que aquele jovem havia dado. Até a família ficou surpresa, né, com tudo aquilo. Só que o jovem, pelo jeito, ele era um pouco estourado, meio pavio curto, ele nem esperou terminar a leitura do testamento. Quando começou o advogado ler sobre os problemas que ele havia causado, sobre as saídas, as preocupações que ele havia dado àquele pai, esse jovem ficou irado, se levantou, foi embora, não quis ficar até o final. E a família novamente, o que aconteceu? Perdeu contato com ele, perdeu contato. E esse jovem ficou 3 anos desaparecido. 3 anos depois, né, a família conseguiu localizar o jovem e falou para ele que após a leitura do testamento, né, após o pai haver falado, dado aquelas informações sobre ele, o pai havia dito no final da leitura que estava deixando uma herança para ele de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. É um bom dinheiro, né? A ideia dessa história é a gente pensar assim, ó, imagina quanta tristeza, quantos problemas, quantas coisas ruins ele poderia ter evitado se ele ficasse até o final, né, para ouvir aquele testamento. Ele não imaginava que aquilo ia acontecer. Ele imaginava que o pai não ia deixar nada para ele, mas se ele tivesse tido a paciência, ficado até o final, ele ia ter uma grande surpresa e ia evitar muitos problemas, né? Sofrimentos e tudo mais. Essa história quer dizer o seguinte, muitas pessoas também, elas acabam não aproveitando a palavra de Deus, fazendo uma leitura superficial ou uma leitura pela metade, né? Ou, quando encontra um texto difícil, desiste da leitura, ou mesmo quando encontra textos assim que exigem alguma coisa delas, exigem uma resposta, exigem um esforço, elas acabam desanimando e não continuam a leitura e acabam deixando, sabe o quê? De aproveitar os tesouros que a palavra de Deus tem. Porque a palavra de Deus, ela é um tesouro. Ela é um tesouro muito melhor e muito maior do que qualquer dinheiro que a gente possui nesse mundo. Porque a própria Escritura diz que nós podemos encontrar o que ali nela? A vida eterna, né? Então, a vida eterna não pode ser comprada por nada, por absolutamente nada. Ellen White fala, no livro Desejar Todas as Nações, na página 390, ela dá a seguinte dica, que nós deveríamos pegar um versículo, né? Tomar um versículo por vez ali, se concentrar, gastar um tempo, né? Concentrar nossa mente ali para averiguar o pensamento que Deus quis colocar naquele texto, naquele simples verso bíblico, né? O que será que Deus quis dizer para mim? Então ela fala, convém demorar-se sobre esse pensamento até que nos apoderemos dele e saibamos o que diz o Senhor. Uma leitura, eu acho que eu falei isso na igreja, quando eu preguei na igreja do São Cristóvão, que a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia é para ser estudada, né? Então nós deveríamos gastar realmente tempo na leitura da palavra de Deus. Eu quero aqui trazer algumas perguntinhas para a gente poder criar uma discussão, né? Uma discussão, ou pelo menos uma reflexão sobre essas perguntas. Todas elas eu vou ter um texto bíblico aqui que a gente vai falar sobre ele. A primeira pergunta aqui, ó, para a gente pensar um pouquinho, é por que muitos cristãos eles não assimilam um alimento sólido da palavra de Deus? Nós vamos utilizar aqui 2 versos da Bíblia para tentar pensar ou responder sobre essa questão. O primeiro texto é esse aqui, que está projetado. Você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar na tela aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz, aqui está na Nova Almeida atualizada, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais,
como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Esse texto ele acaba sendo até um pouquinho forte, porque o apóstolo Paulo está dizendo um pouquinho assim da maturidade espiritual. Muitas pessoas são como bebês, né? O bebê, você não dá de cara para ele um arroz e feijão, você dá um leite materno. Depois de alguns meses, se eu não me engano, 6 meses, que você vai evoluir para uma, quem sabe, uma bananinha, né, amassada. E só depois, lá pelos 8, 9, 10 meses, quase um ano, que você vai dar um arrozinho ou um caldinho de feijão, enfim. É aos poucos que a gente vai dando. E aqui o apóstolo Paulo, para os crentes de Corinto, ele falou, olha, eu tenho que ficar só no leitinho com vocês, porque vocês não crescem, não evoluem, não progridem, né? Não posso dar um alimento mais forte. Vocês não iam suportar um alimento mais forte. E outro texto está em Hebreus, capítulo 5, versos 12 ao 14, que diz assim, Hebreus 5, né, 12 a 14, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ele continua, passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Aqui o povo estava regredindo também, né? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. 2 textos fortes, esse de Hebreus, possivelmente escrito também pelo apóstolo Paulo, ele fala desse crescimento, desse avanço espiritual que o crente deveria ter, mas muitas vezes não tem que ficar só no leite, só no leite. Vamos pensar aqui em outra pergunta, em outra questão. Quais são as 4 principais maneiras pelas quais nós assimilamos a palavra de Deus? Só para não ficar esse fechamento brusco da primeira questão, deixa eu fazer mais um comentário aqui com vocês. Às vezes a gente percebe que muitos, ou uma parte, enfim, sempre tem aquelas pessoas que elas não assimilaram, não pegaram ainda a ideia do que é ser cristão. Né? Ser cristão é você negar algumas coisas, ser cristão é você não ser passivo, mas ativo no trabalho, né? Nos dons, nos talentos que Deus deu. Uma das coisas que, pelo menos a mim, entristece, eu fico pensando, imagina para Deus, quando você encontra uma igreja, né? Pessoas onde não querem trabalhar, por exemplo. Fazer a obra de Deus. Não só fora, mas de maneira interna também. Assumindo funções dentro da igreja. Porque a igreja, ela carece hoje, ainda mais quando a igreja é pequena, de pessoas para o trabalho, né? Se dedicar no trabalho espiritual. E é importante que as pessoas assumam seus postos, né? Assumam suas funções, porque senão o reino de Deus não vai crescer naquele lugar. E mais do que isso, Deus vai cobrar isso das pessoas. A gente conhece na parábola dos talentos, né, lá em Mateus 25, que Deus vai chegar e vai pedir o talento que ele deu. E aí, você multiplicou, você fez com que isso produzisse frutos, ou você vai me devolver o mesmo talento, ou talvez nada, né? Talvez você só escondeu. Então, hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso. Isso, quando a igreja, por exemplo, pede para alguém fazer algo, não é a necessidade da igreja, é a necessidade da pessoa. Ela que deveria ser a primeira a falar, não, eu preciso disso. Mas louvado seja Deus porque a gente encontra muitas pessoas que, a grande maioria, pelo menos que eu tenho visto, visitando as igrejas, é que existem, que são pessoas que estão ali dispostas a fazer o seu melhor, a dar o seu melhor. E algumas estão até se sacrificando muito, muito para que a obra de Deus cresça, avance. E louvado seja Deus por essas pessoas também, né? Agora sim, quais são os 4 principais... Anota aí, quais são as 4 principais maneiras pelas quais nós assimilamos a palavra de Deus. Aqui eu dei uma colher de chá, eu ajudei vocês. Ela vai estar destacada em vermelho a resposta. Primeira maneira, Josué capítulo 1, verso 8 diz, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite,
para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Então, o primeiro elemento aí dos 4 que nós encontramos para assimilar a palavra de Deus é meditar nela. Tem até a ver com o texto, né, que nós projetamos agora há pouco, de Ellen White, né, onde você deve se demorar num verso pequeno, curto. E aqui eu posso até te dar uma dica legal, uma dica bacana, que a igreja já faz, que é o Reavivados por Sua Palavra. É um capítulo da Bíblia por dia. A gente não precisa se preocupar com 3, 5 capítulos, apenas um capítulo. Mas se debruçar sobre aquele capítulo para tentar extrair o máximo, né, das lições contidas naquele texto do dia. Certo? Então, primeiro elemento, primeira maneira é meditar. Segunda maneira, ouvir. Olha o que diz Romanos 10, verso 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Olha, a fé também, ela é exercitada, a fé também cresce através do ouvir a palavra de Deus. Então, ao você ouvir ou ler, você pode substituir esse ouvir ou acrescentar ao ouvir, ler, né? Ler a palavra de Deus. Apesar de nós termos aqui também isso como elemento, nós já vamos ver esse elemento também. Próximo elemento, olha, está aqui já. O rei terá, Deuteronômio 17, 19, né? O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Esse texto aí, apesar de curto, ele diz muita coisa, né? Você vê que o fato de ler a palavra de Deus, aqui diz o que devemos fazer, né? Que é ler, e quantas vezes devemos ler. Quantas vezes? Todos os dias da nossa vida. E ao fazer isso, ao ler a palavra de Deus, ao ler ela todos os dias, ao meditar nela, nós aprenderemos, desenvolveremos o temor ao Senhor. E também a obediência aos seus mandamentos. Percebe quanta coisa a gente tira de um texto da Bíblia, de um verso apenas da Bíblia? Deuteronômio 17, 19. Olha quantas lições aqui, somente nessa leitura a gente conseguiu extrair do texto. E por último, né, dentro desses 4 elementos da segunda pergunta, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E como é que eu manejo a palavra? Como é que eu vou manejar bem a palavra de Deus, a Bíblia? É lendo, gastando tempo, lendo todos os dias. Aí eu vou pegando cada vez mais, além do gosto pela palavra, eu vou também pegando habilidades, né? Desenvolvendo habilidades. Quantas pessoas eu conheço que, por exemplo, aprenderam a ler com a Bíblia? Eu tenho um exemplo desse dentro de casa. Meu pai ele aprendeu a ler com a Bíblia. Olha que privilégio. Eu considero a igreja responsável pelo desenvolvimento dos meus dons, porque desde pequeno era sempre na igreja, sempre pregando, e tudo que eu tenho de desenvolvimento, eu dou à igreja os méritos, né? A Deus, obviamente, mas a igreja me ajudou a desenvolver todos esses dons, todas essas habilidades, essas faculdades que eu possuo hoje. Foi dentro da igreja. Então, a igreja é bênção. Ler a palavra de Deus também é uma grande bênção. Vamos discutir aqui essa pergunta número 3. A que grupo pertence as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus? Bom, a gente viu que a palavra de Deus é importante, devemos meditar, devemos ler, devemos nos debruçar sobre elas, mas sabemos que também há pessoas que não leem, não gostam de ouvir a palavra de Deus. Veja, uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim para mim: pastor, eu não gosto de ler, eu não leio muita Bíblia porque eu não gosto de ler. Irmãos, não tem nenhum problema a gente não gostar de ler, mas pode ser um preço muito alto que a gente vai pagar por não se esforçar em ler a palavra de Deus. É um preço altíssimo, porque como nós vimos aqui, aprendemos aqui, a própria leitura fortalece a nossa fé, o nosso temor a Deus e também o desenvolvimento da obediência à lei de Deus. Agora, se eu usar isso como justificativa, já imaginou assim, chegando diante de Deus: filho, você
você não está salvo, né? Claro, não vai ser dessa forma, né? Mas vamos só imaginar aqui hipoteticamente. Aí você fala assim, Senhor, mas eu não gostava de ler. Deus não vai falar assim, poxa, é verdade. Poxa, você não gostava, né? Eu tenho que te dar esse desconto. Você não gostava. Não. Deus fala para a gente se esforçar, né? A gente tem que se esforçar. Então há um preço muito alto, né? E não fazer as coisas de Deus por não gostar. Isso não existe, né? Vamos ver aqui, são dois textos bem fortes. E o último aqui ele é bem mais forte ainda. Primeiro, São João capítulo 8, verso 47, diz assim, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Olha, quem não ouve a palavra de Deus, quem não gosta da palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É considerado alguém que não pertence a Deus. Por quê? Porque não gasta tempo com Deus. A gente sabe que a Bíblia, ela ensina o relacionamento, né? Lá em Mateus 7:23, Deus diz para um grupo de religiosos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você já imaginou ouvir isso? Por que Cristo diz ali, não vos conheço? Sendo que eles até pregavam, expulsavam demônios, faziam milagres em nome de Cristo. É porque aquilo era um cristianismo da boca para fora, né? Louvavam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus, porque não se relacionaram com Deus. Quando Cristo diz assim, não vos conheço, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, você não gastou tempo comigo, você não orou o suficiente, você não leu a minha palavra que eu deixei, que era a maneira de eu conversar com você. Então, esse grupo aqui, Deus está dizendo que não pertence a Deus. Grupos que não leem, não ouvem a palavra de Deus. E eu acrescentei aqui o texto de Provérbios 28:9, que diz que quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem não lê a palavra de Deus, a oração, ela não é uma oração que agrada ao Senhor. Porque a pessoa não obedece, não tem obediência, não tem o que eu acabei de dizer, relacionamento com Deus. E por último aqui, quero utilizar esse último tópico para a gente discutir, quais são as implicações para o crescimento espiritual do Filho de Deus? Que implicações nós encontramos aí para o crescimento espiritual dos filhos de Deus? Olha o que diz Atos capítulo 20, verso 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Qual que é o poder que a palavra de Deus tem? Poder para nos edificar, poder para o crescimento espiritual. Outro texto, 1 Pedro capítulo 2, versos 2 e 3, aqui diz o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. Nós devemos desejar, devemos ser os maiores interessados na salvação, no crescimento espiritual. Fantástico, né? Saber que Deus, ele também se preocupa com a nossa salvação e ele criou meios para que a gente se fortalecesse. Não há como crescer na graça de Deus sem o contato com a palavra dele, sem o contato com ele através da oração, dos louvores e também da pregação do evangelho. Eu quero concluir com vocês aqui contando uma pequena história de um dos maiores pregadores que o mundo já viu, Moody, um grande evangelista, e conta uma história que uma vez um dos seus paroquianos, chegou indagando ele, fazendo uma pergunta, se lamentando, né? Porque ele lia alguns trechos da palavra de Deus, não compreendia, e ele estava meio insatisfeito com aquilo. E até se afastando um pouco da palavra por conta disso. E Moody, com a sua sabedoria, né, falou para ele assim: escuta, você gosta de comer peixe? Ele achou a pergunta estranha, né, mas ele falou: não, claro, né, são poucas pessoas que não gostam de comer peixe, né? Sim, claro que eu gosto de comer peixe. E o pregador falou assim: Moody, né,
Tá, e o que você faz com os espinhos? Eu pego e separo eles no canto do prato, né? Não como, eu separo. Como a carne do peixe ali e separa os espinhos ou as espinhas. Aí Moody olhou para ele e falou assim, bom, então você tem que fazer o mesmo com a palavra de Deus. Alimente de suas verdades. Ali há verdades claras, compreensíveis. Agora, aquilo que você não compreende, aquilo que o homem não pode compreender, deixe de lado, né? Porque o que você tem de sólido, o que você tem de claro, o que você tem de cristalino na palavra de Deus, isso vai te alimentar. Isso vai te alimentar de maneira abundante. Você vai encontrar isso na palavra de Deus. E há até um texto que fala, né, que há coisas que não foram reveladas, né? Deuteronômio 29, ele fala sobre isso, né? Aquilo que foi revelado pertence a nós. Aquilo que não foi revelado pertence a Deus. Mas uma coisa eu garanto, tudo que é necessário para a nossa salvação, isso já está revelado. A gente não precisa se preocupar, porque está tudo muito claro, né? Tudo muito cristalino para nós. Nós só temos que aproveitar. Às vezes tem pessoas que ela vive um pouco desorientada, né? Ela quer saber se Adão tinha umbigo, né? Ela quer saber coisas assim meio aleatórias que não vai contribuir em nada para a salvação dela. Em vez de gastar tempo com aquilo que é necessário, com aquilo que é sólido, com aquilo que nós precisamos e realmente vai fazer algum efeito na nossa salvação. Tá certo? Então, esse é o recadinho de hoje, para a gente não se afastar da palavra de Deus, se alimentar dela diariamente, e com certeza a gente vai ser pessoas bem mais felizes, bem ajustadas, né? E sábias também, porque a palavra de Deus traz sabedoria. Pode ter certeza disso. Amém? Deus seja louvado. Ninguém dormiu aí não, né? É que o microfone está fechado, né? Por isso que eu não ouvi nenhum amém aí, mas fala um amém só para a gente não achar que está sozinho. Amém. Amém. Aí, ó. Uma vez um amigo meu falou assim para mim, eu não gosto desse Zoom porque parece que você está falando com a tela só, né? Mas aqui eu sei que tem pessoas aí reais na minha frente. Então, apesar de a gente não estar aqui perto no calor humano, mas a gente sabe que a gente está próximo através desse meio, né? Bom, Deus seja louvado. Terminamos aí num tempo bem tranquilo. Espero que todos tenham uma boa noite, um bom descanso. Bênçãos de Deus para todos nós, né? A gente está à disposição. Amém. Sábado a gente vai... Na verdade, sexta-feira a gente já vai estar aí. E sábado a gente vai estar com os irmãos ali de Paula Freitas. Tá certo, irmãos? Vamos orar? Vamos. Vamos orar, então? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou esse tesouro para nós, chamado Bíblia, Sagradas Escrituras, Santa Palavra, enfim, ela tem tantos nomes, mas, em síntese, é a palavra de Deus, é a tua palavra, é o Senhor se comunicando conosco. Isso realmente é um grande tesouro, porque nela encontramos aquilo que o Senhor deseja para nós, aquilo que o Senhor quer de nós, e também ela aponta a direção que nós devemos andar. Então, nós louvamos o teu nome por isso, e que saibamos aproveitar. Se algum de nós não está aproveitando esse tesouro, que possamos, de hoje à frente, de hoje em diante, nos debruçar sobre a palavra, gastar mais tempo com ela, para entender quais são os seus propósitos para a nossa vida, Senhor. Nela encontramos muitas respostas. Obrigado por tudo, obrigado por mais um dia que nós tivemos de atividades, por essa noite, nos dê um bom descanso, preserve, se assim for da tua vontade, a nossa vida, e que possamos amanhã despertar ao teu lado, tendo Deus como primeiro e único em nossa vida. Abençoe os nossos irmãos, os seus lares, que teu Espírito reine na vida e no lar de cada um, Pai. Por favor, esteja com essa família enlutada, que perdeu esse ente querido, esse homem que eu não conhecia, mas muitos falaram que era uma boa pessoa. Então, nós pedimos pela família, agradecemos por tudo que ele fez pela igreja também, que essas pessoas sejam confortadas pelo teu santo e bom Espírito. Esteja com a irmã Salete, esteja com o jovem que foi mencionado aqui também, com vários pedidos que foram feitos, e entregamos tudo em tuas mãos e pedimos que o Senhor faça conforme a sua vontade, Senhor, por favor. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, boa noite a todos.
bom descanso e nos vemos em breve, né? Com Pastor, certeza. só uma coisinha, as próximas quarta-feiras, assim, dava para deixar em ordem já quem que é as próximas que são responsáveis, as igrejas, assim, para achar pregador? Claro. O que você... Bom, vamos lá. Nós temos... Eu estou sem calendário aqui agora, mas nós temos... Vamos ver aqui. Nós temos o dia 15, dia 22, né? Alguém gostaria de... Começa com a Cláudia, pastor. Começa com a Cláudia, que ela era acostumada a fazer o... É? Aí, Cláudio. Pode ser? Dia 15 eu vou estar em concílio, tá, irmãos? Está em concílio. Dia 22. Orem pela nossa mudança, por favor. É mais um pedido que eu faço, tá? Hoje era para eu estar fazendo a minha mudança. Hoje, a empresa falou que não pôde, que um caminhão atrasou em Cascavel. Aí queria fazer no domingo ou na segunda, mas eu vou estar em concílio. Acabou que ficou para o outro domingo, dia 19. E daí a gente vai estar em acampamento. E lá por terça ou quarta, dia 21 ou dia 22, eles vão entregar lá em União da Vitória a minha mudança. Então, tá tenso, tá tenso. E é desgastante, né? Eu vou ter que ir já de novo sexta, voltar domingo, é longe. Já vai ser a terceira ida e vinda. Mas... logo as coisas se encaixam, se Deus quiser, né? Então tá certo. A Cláudia pode ficar com o dia 15. Quem pode ficar com o dia 22? Qual igreja? Paula Freitas, isso? A irmã Vani, ele parece que estava querendo. Pode ser. Estava falando que era para a Cláudia fazer, não eu. E até agora eu não sei se tem algum irmão em Porto Vitória. Tem ou não tem? Não tem? Eu não conheço também, maioria, mas não tem, não. Não, não tem. Será que alguém não gostaria de ficar com esse dia? Quarta-feira, dia 22? Dia 20, Marisa? Dia 22. A Marisa? Acho que não sei se eu vou estar aqui na quarta-feira. Pode Eu deixar gostaria que eu pego um pregador, pode deixar, não tem problema. Você consegue? Consigo. Então, dia 15, dia 22. Vamos fazer assim, ó. De repente a Cláudia fica responsável e a gente vai ajustando. Assim que eu for conversando pessoalmente com as pessoas, a gente vai mencionando sobre isso e a gente vai alinhando. Eu nem tinha pretensão de alinhar tudo isso hoje, porque eu sei que é um pouco difícil. Mas a gente vai alinhando aí. Daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, a gente encaixa tudo, tá bom? Então, a princípio, de repente, a Cláudia fica responsável, daqui a pouco a gente desafoga você aí, Cláudia. Tá bom. Beleza? Beleza. Então tá certo. Vamos se ajudando aí, né, irmãos? Isso. Vamos. Boa noite a todos. Deus Boa abençoe noite. cada um. E até a próxima aí. Tchau, tchau. Até. Tchau. Fica com Deus. Valeu, tchau, tchau.